Irmãos, hoje, dando continuidade a esse tema tão realista da nossa sociedade atual, nós trabalharemos aqui a mensagem cujo título é Chamado a uma nova espiritualidade. Chamado a uma nova espiritualidade. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos de número 1 a número 20. Isaías, capítulo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe. O meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça está toda ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo e os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, e devastados como a ruína que só eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus, para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem a mão em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não os escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Limpem-se, limpem-se. Removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Até aí.
Irmãos, o tempo de Isaías foi um tempo de profunda prosperidade econômica. Pelo menos o princípio do ministério de Isaías viu tempos áureos no Estado de Israel. Fora o tempo de Isaías, o melhor tempo talvez tenha sido os tempos em que o reinado esteve nas mãos de Davi e Salomão. Mas agora, principalmente durante o reinado de Uzias e Jotão, que foram homens de Deus, que foram reis que serviram a Deus, talvez não tão profundamente quanto Davi, mas sim serviram a Deus. Foram homens que foram tementes ao Senhor. Mas eles não conseguiram inspirar toda a nação a segui-los. E a maldade, ela foi se encrostando em cada uma das muitas esferas da sociedade. Ela foi tomando lugar em cada uma das muitas expressões do povo de Israel. E aos poucos, isso foi enchendo o cálice da ira do Senhor. O mapa político no tempo de Isaías tinha a Assíria como a grande potência daquele tempo. Porém, o seu poderio tinha sido diminuído devido a algumas derrotas que ela havia sofrido. Mas no tempo em que nós estamos lendo esse texto, a Síria havia recobrado o seu poder. E Israel, principalmente Judá, havia se rebelado e servido como rival da Síria. E agora, todo o poder da Síria está descendo contra Israel, está devastando os territórios de Israel. As cidades de Israel estão sendo tomadas à força. As pequenas cidades foram todas elas tomadas pelos estrangeiros. As suas plantações foram queimadas a fogo. E aqueles que conseguiram fugir, fugiram todos para dentro da cidade de Jerusalém, a grande Sião, para se abrigar por detrás dos muros e das muralhas fortificadas daquela cidade. Agora, então, nós temos um grande, um sério problema econômico, social e político sendo vivenciado pelo povo de Israel. E Isaías vai ser a voz de Deus que vai falar ao coração daquele povo os motivos pelos quais todo aquele mal tem sobrevindo a Israel. O motivo pelo qual todo o mal alcançou o povo de Israel. O texto começa nos localizando sobre quem está escrevendo. Quem está escrevendo é Isaías, esse homem que é filho de Amós e é chamado, talvez, do grande profeta, ou pelo menos o príncipe dos profetas. Tal é a capacidade de escrita poética do próprio autor e a sua capacidade de profetizar a respeito do Cristo que salvaria o mundo. De tal forma ele profetizou que nós vemos a sua concretização na vida de Jesus, levando alguns estudiosos do século passado a duvidar que Isaías tenha sido escrito antes de Cristo por causa dos detalhes que Isaías dá a respeito da crucificação. Esse homem é quem vai ser usado por Deus agora para falar ao coração do povo, para falar a Jerusalém, para falar aos servos de Deus, aos filhos de Deus. Em primeiro lugar, ele escreve como se fosse o próprio Deus falando e escrevendo. Ele chama e conclama os céus e a terra como testemunhas daquilo que ele vai dizer. Ele vai dizer: ó céus, ó terra, escutem, ouçam, pois é o Senhor quem fala. Esse Senhor que está falando aqui é o Yahvé, é o Jeová, como é traduzido para o português. O Yahvé é o Deus que se manifestou a Moisés no alto do monte, na sarça ardente. Esse Deus Yahvé é o Deus que prometeu a Moisés a libertação do povo, que ainda era escravo no Egito. Esse Deus é aquele que promove as 10 pragas do Egito, que abre o Mar Vermelho e que sustenta Israel no deserto durante 40 anos. É o Deus libertador.
É o Deus que fez de um bando de escravos uma nação forte. É o Deus que estabeleceu um bando de escravos como uma nação que agora estava vivendo momentos áureos e que tinham realmente alcançado um status de nação relevante diante das outras nações. É esse Deus que está falando, o Deus que cumpriu todas as suas promessas. E esse Deus falando, ele vai dizer assim: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ele está dando um grito triste, lúgubre, sabe, de um pai cujos esforços penosos de amor foram todos em vão. Ele se esforçou para cuidar dos filhos com tanto amor, mas os israelenses agora haviam virado as costas para ele, haviam se esquecido dele. Eles não queriam mais saber de Deus. E justamente esse Deus se coloca como pai, porque Israel é criação de Deus. Foi Deus que chamou Abraão. Foi Deus que fez a promessa a Abraão de que criaria um povo através dele. Por isso, então, Deus vai se colocar no papel de pai, que cuidou e agora foi abandonado pelos seus filhos. Ele vai dizer: eu os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Eles se esqueceram de mim, eles se afastaram de mim. Quando ele fala que eles se afastaram, quer dizer que eles viraram as costas para a sua lei. Viraram as costas para toda aqueles regulamentos que aos pés do Monte Sinai eles disseram que aceitariam para servir ao Senhor. Eles viraram as costas. Mas apesar de desse momento de profunda dor e profunda tristeza, Deus agora vai dizer que o motivo deles estarem passando por todas essas moléstias, por todas essas perseguições e toda essa crise, é porque justamente eles se afastaram da fonte da vida. Eles se afastaram de Deus. Deus os havia elevado a um lugar de honra diante das nações, mas eles acabaram sendo seduzidos e se afastaram do Senhor. Eles se afastaram daquele que os ergueu, se tornaram infiéis. Infiéis à promessa, infiéis às suas próprias palavras, infiéis ao seu relacionamento com Deus. Eles quebraram os laços mais íntimos que os ligavam a Deus. Eles professavam com a boca que serviam a Deus, mas Deus estava longe do coração deles. Essa indignação de Deus, ela é derivada da profunda maldade que se instalou em Israel. A violação da justiça, um espírito religioso fingido, costumes idólatras se instalando no meio do povo, coisas que não tinham a ver com a verdadeira fé no Deus de Israel. De tal maneira, esses homens se corromperam que eles se tornaram inferiores aos animais, a um boi, a um jumento. Se tornaram inferiores a animais irracionais que pelo menos sabiam quem era o dono. Instintivamente sabiam reconhecer o seu proprietário, o lugar da sua pousada. Mas Israel, com toda a sua pompa, com toda a sua inteligência, não sabia discernir quem era de fato o seu pai. O filho não conhecia o próprio pai. Nós aprendemos aqui, irmãos, que Deus, Ele chama o seu povo. E quando Ele chama o seu povo, Ele trata o seu povo como pai. Esse tipo de pensamento é revolucionário. Entender que nós somos a assembleia dos filhos de Deus. É nos ligar em laços íntimos com o Senhor, tal qual um servo não pode ter com seu Senhor. É nos colocar à mesa com Ele. Por isso nós ceiamos. É nos colocar na família dEle. É demonstrar a importância que Ele dá a cada um de nós. Por isso Ele nos trata como Pai.
Em segundo lugar, nós entendemos nesse trecho que Deus é santo. Portanto, o povo dele deve expressar o caráter santo do seu Deus. O povo não pode viver de qualquer maneira. Os servos de Deus não podem viver de qualquer maneira. Nós não podemos dizer que servimos a Deus e ainda flertamos com uma mentalidade mundana, com os pecados mundanos. Nós precisamos, de fato, viver vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Cristo morreu na cruz por nós. Se nós não vivermos dessa maneira, nós invalidamos a morte de Cristo na cruz. E nós aprendemos também que a falta de santidade, ela é vista por Deus como rebelião. É uma rebelião. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Por mais que nós frequentemos a igreja, por mais que nós oremos, por mais que tenhamos os nossos rituais religiosos, se nós não nos adequamos ao caráter de Cristo, ao caráter de Deus, e vivemos em busca de santidade, então de fato nós somos rebeldes e nós nos tornamos inimigos de Deus. E nos tornamos inimigos de Deus porque nós falhamos no conhecimento da sua palavra. Deus, na sua palavra, Ele nos recomenda, Ele nos chama, Ele nos conclama a santidade. E quando nós negamos isso, irmãos, nós nos colocamos contrários a esse Deus. Mas o texto, ele continua no verso 4 dizendo: "Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram ao Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram." Depois de Deus ter falado em um tom tão solene de majestade, agora o profeta, ele assume a narrativa e ele fala com santa paixão, olhando para o pecado do povo, para o desviar do povo e denunciando veementemente a sua transgressão, a sua condição de corrupção. Ele denuncia toda a maldade instalada no meio daquele povo. E ele vai dizer: olha, vocês são corruptos, vocês são maus, vocês se desviaram, vocês abandonaram o Santo de Israel. O distanciamento do povo, ela é contrastada aqui com a santidade de Deus. Vocês abandonaram a Deus porque vocês se tornaram pecadores, porque vocês abandonaram a lei de Deus, e esse Deus que vocês abandonaram é o Deus Santo. Ele não vai compactuar, Ele não vai, agir abençoando tal atitude. Ele não vai se tornar conivente com todas essas práticas malignas e maldosas. E mostra a sua separação, do mundo pecaminoso, da essência santa de Deus. Porque Deus é santo, mas aquelas pessoas estavam se abrindo e flertando e se relacionando com todo tipo de pecaminosidade que havia se instalado e se propagado no meio do povo de Israel. Eles se afastaram de Deus, porque eles abandonaram a santidade de Deus. E quando você abandona a santidade de Deus, você se torna corrompido, você se torna corrupto. No verso 5, irmãos, o texto vai dizer assim: "Por que haveriam de continuar a ser castigado? Por que insistem na revolta? A cabeça está toda ferida, e todo o coração está sofrendo." Apesar dessa correlação paternal entre Deus e o povo, aquele povo, continuava na maldade, continuava na corrupção. Apesar de toda a ação paternal de Deus, de cuidar do povo, o povo não se convertia, o povo endurecia a sua cerviz, endurecia, o seu coração, e não se convertiam do mau caminho. Agora, ele chama o povo a olhar para o lado e falar: olha, o que é a corrupção de vocês, a maldade de vocês, o silêncio eloquente da maldade de vocês levou a uma destruição total da terra. Levou a uma destruição total da terra. No versículo 6 ele vai dizer: da sola do pé ao alto da cabeça não há nada. Não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite.
Essa é a maneira como o profeta enxergava. O profeta ilustra a situação. Um corpo repleto de enfermidades, de feridas, expostas e sangrando. Uma referência ao sofrimento e à dor que havia se instalado no meio do povo. Era tanto sofrimento que ele vai representar a situação da nação como a situação do povo. E não existe nenhum alívio e nenhum tratamento para aqueles problemas. É total desesperança, é total descrédito, é total, maldade e treva instalada no meio do povo. Por fim, no versículo 7, ele demonstra qual é esse cenário, o que realmente está acontecendo, o que realmente ele está vendo. E ele diz: a terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que somente eles costumam causar. Ele vai dizer: olha, o cenário é caótico, vocês estão perdendo tudo o que vocês conquistaram, toda a estabilidade econômica, toda a estabilidade de vida de vocês se tornou um caos. E ele fala: tenham bom senso, olha para o lado e veja como é que a maldade está se propagando, como que as coisas estão se pervertendo e se corrompendo. Avaliem o que está acontecendo. Será que vocês não percebem? Será que não conseguem perceber o que a nossa maldade, a nossa corrupção, o nosso silêncio, a nossa falta de justiça está causando? E no verso 8 ele vai dizer assim: só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Ele está falando: olha, só sobrou Jerusalém, como uma cidade rodeada de destruição e solitária. Só sobrou Jerusalém, o lugar onde todas as outras cidades procuraram refúgio. Agora o caos está instalado. Agora problemas sociais. Agora você tem a propagação de pragas. Agora você tem sérios problemas econômicos instalados dentro da própria cidade que era a capital. Nós estamos vivendo um tempo, aqui Isaías está dizendo, nós estamos vivendo um tempo de profunda assolação, porque Deus nos abandonou. E ele vai dizer no versículo 9: se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Apesar de toda a rebeldia, apesar de todo o caos, apesar de todo o problema, ele vai dizer assim: olhem com esperança para Deus, que é cheio de graça e é amoroso. Porque se nós não fomos totalmente destruídos ainda, é porque Ele está agindo amorosamente como Pai. Porque Ele está falando: se não fosse Deus, nós já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Porque quando Sodoma e Gomorra se rebelaram contra Deus, Deus enviou fogo do céu e destruiu aquelas cidades. Mas com Jerusalém, Deus está sendo longânimo, Deus está sendo bondoso, Deus está sendo paciente e está dando a oportunidade do arrependimento. Ele está dizendo: olha, esse Senhor é o Senhor dos exércitos, nome pelo qual o Deus é conhecido entre os exércitos de Israel, por levar o exército israelense à vitória contra os inimigos. É o Deus que carrega a vitória de Israel, que está poupando Israel. Então olhem, porque se a situação ainda tem esperança, se ainda existe uma forma de sair dessa situação, é nos apegar ao Senhor, ele está dizendo. Esse Deus que está no céu, governa todas as coisas segundo a sua vontade. É para Ele que nós precisamos correr. Ele é a nossa esperança. Somente pela graça de Deus, Jerusalém, então, ela ainda estava de pé, podendo se manter como abrigo para os refugiados das outras cidades devastadas, irmãos. Se não fosse o Senhor, a total destruição já havia se instalado naquela cidade. Nós precisamos aprender, irmãos, que abandonar os retos caminhos do Senhor traz profunda condenação. Traz condenação para todos. Não adianta você achar que pode viver longe de Deus e que ainda pode contar com o favor dele.
Não adianta você achar que pode viver afastado do Senhor, orar e que Ele vai agir em seu favor. Não é assim que funcionam as coisas. Pelo contrário, o afastamento de Deus traz profunda condenação. Agora, condenação para nós cristãos, às vezes tem sabor de mel. Não é porque você está conquistando, que você está angariando, que você está se tornando bem-sucedido, que os seus sonhos estão sendo realizados, que está tudo bem. Porque ter coisas, conquistar coisas e ser alguém longe de Deus, não nos faz pessoas melhores. Não nos faz seres humanos melhores. Pelo contrário, é um tipo de condenação. Certa feita, Jesus conta uma parábola dizendo que um grande homem, ele conquistou muitas posses, ele plantou, e a sua plantação, foi um sucesso. E ele precisou desmanchar todos os seus celeiros, reconstruir os seus celeiros maiores, e ele abasteceu aqueles celeiros depois que ele se sentiu muito bem sucedido e muito tranquilo por ter conquistado tudo o que conquistou. Ele disse: agora minha alma, deita, regala-te, porque você está satisfeita. E Jesus diz: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Todo aquele sucesso só serviu para a condenação daquele homem, para atrair condenação para aquele homem, que abandonou de fato a visão do justo Deus, de viver na presença do justo Deus. Também nós aprendemos que o pecado, ele é fruto, a crise é fruto do pecado humano. Crise é fruto do pecado humano, irmãos. Crise é fruto da corrupção, crise é fruto do nosso silêncio, crise é fruto da corrupção não só que está no Palácio do Planalto, mas daquela corrupção que está na vida de cada um de nós, que é corrompido e que age corruptamente no dia a dia, seja não pagando uma conta, seja, burlando alguma lei de trânsito, seja burlando alguma lei da municipal, seja sendo favorecido e cortando alguma fila, do SUS, através de alguma aliança política que tem com algum conhecido. Quando você faz isso, você é corrupto, nos mesmos níveis de corrupção de qualquer um dos corruptos que estão nos mais altos níveis e cargos. Corrupção não é luxo somente de líderes políticos. Corrupção é um mal que age na vida do ser humano e que precisa ser tratado à luz da palavra de Deus e que precisa de arrependimento diante da cruz de Cristo. Mas nós também entendemos que a graça de Deus é que impede que o homem se autodestrua. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça de Deus, o nosso país já tinha explodido há muito tempo. Se não fosse a graça de Deus, o ser humano já havia causado a sua própria extinção. Mas pela graça de Deus ainda nós estamos aqui. E se pela graça de Deus ainda nós estamos aqui, nós olhamos com esperança para o futuro. De um Deus que pode nos livrar. De um Deus que pode agir em nosso favor e que pode nos usar para transformar o mundo onde nós vivemos. No versículo 10, o texto vai dizer: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Apesar do povo de Israel não ter sido destruído como Sodoma e Gomorra, o seu pecado era tão grave e hediondo quanto o pecado que havia em Sodoma e Gomorra. Muita gente acha que o principal pecado de Sodoma e Gomorra era justamente a perversão sexual instalada naquela cidade. Mas a perversão sexual instalada naquela cidade, que você encontra no livro de Gênesis, é apenas uma expressão da corrupção de toda aquela sociedade. Você vai ver, à luz de Ezequiel, do livro de Ezequiel, qual era o grande pecado daquela cidade. E então Ezequiel vai chamar a nossa atenção, mostrando que o grande problema das cidades de Sodoma e Gomorra
Gomorra era a falta de justiça social. Falta de justiça social, porque eles não atendiam os necessitados, os órfãos, as viúvas, e havia uma corrupção instalada nos níveis de governos mais altos, que produziu então o castigo do Senhor sobre aquelas duas cidades. Ele está dizendo, olha, Israel, vocês não se diferenciam em nada daquela cidade. Na verdade, eles precisavam era voltar, ou se voltar para a palavra do Senhor, porque é essa a conclamação. Vocês estão em pecado, mas escutem a palavra de Deus, se voltem para a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós conseguimos ser instruídos para uma transformação de vida, para vivermos vidas dignas e honradas diante do nosso Senhor. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Ele não está dizendo que os sacrifícios deveriam parar. Ele não está dizendo que os sacrifícios regulares que estavam acontecendo ali deveriam ser extintos. Porque apesar de toda a maldade, as pessoas ainda estavam indo no templo, ainda estavam realizando os seus rituais religiosos regularmente. Eles estavam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Opa, nós estamos bem diante do Senhor, está tudo certo. Mas Deus está falando, olha, a questão aqui é que vocês estão sendo ritualistas, mas existe uma falta de significado nos rituais de vocês. Os rituais de vocês são desprovidos de espiritualidade genuína. Vocês fazem porque aprenderam a fazer. Vocês fazem porque fazendo dessa maneira, vocês vão acalmar a consciência de vocês. Vocês fazem isso porque acham que dessa maneira vocês vão aplacar a ira do Senhor. Mas Deus está dizendo, olha, tudo isso que vocês estão fazendo, toda a religião e toda a expressão religiosa de vocês, eu não suporto mais. Eu não quero isso. Não foi isso que eu chamei de espiritualidade ou de religião genuína. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? O simples ritualismo vazio fazia a presença das pessoas dentro do templo mera formalidade, sem sentido, sem devoção, sem espiritualidade. Esse tipo de atitude é repugnante diante do Senhor. Simplesmente vir à igreja por vir à igreja, sem querer que Deus fale, sem querer que Deus transforme, sem querer que Deus atue no coração, sem permitir que a palavra haja nas nossas vidas. Isso é mero formalismo, ritualismo, vazio e sem sentido. Os versículos de 13 a 15 dizem assim: parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Ele está falando, olha, não quero ofertas. Não é isso que faz espiritualidade. Não é isso que gera relacionamento com Deus. Eu não quero saber de encontros solenes apenas. Eu não quero saber só a ida à igreja. Eu não quero saber só de vir ao templo. Eu quero saber de uma espiritualidade vibrante do dia a dia. Se vocês orarem, simplesmente por orar, sem ter uma prática de justiça no dia a dia, eu não vou ouvir as orações de vocês. Porque se não houver espiritualidade genuína na nossa caminhada diária, irmãos, tudo perde o sentido. Sejam as orações, sejam os nossos encontros, sejam as festas deles, tudo perde o sentido.
Porque os servos de Deus, eles não podem comungar com a iniquidade. Pelo contrário, eles precisam viver em obediência e santidade na presença do Senhor. Nós aprendemos, irmãos, que a igreja é aquela que vive da e pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós aprendemos quem é Deus e qual é o nosso comportamento. A mensagem do Evangelho hoje está sendo corrompida. As pessoas não sabem mais o que é Evangelho. E por não saber mais o que é o Evangelho verdadeiro de Cristo, elas se comportam de maneiras absurdas, que, envergonham a Deus e a palavra de Deus, e carregam sobre si o título de cristão. A mensagem do Evangelho hoje tem sido reduzida, A mensagem do Evangelho é uma mensagem de vitória contra a morte, contra o pecado, mas hoje ela está sendo substituída por uma mensagem grotesca, fajuta, egoísta, de vitória pessoal e conquistas particulares. Não é mais pregado a vitória sobre o pecado, não é mais pregado a vitória sobre, as nossas próprias limitações e dificuldades, a vitória que o Cristo de Deus conquistou por nós na cruz, onde já se viu, irmãos, uma vitória verdadeira, que atinge somente uma única pessoa, que por isso adquire os seus objetivos particulares, sem atentar para a justiça e o desenvolvimento humano ao seu redor. Onde já se viu uma pessoa que diz que é vitoriosa de verdade em Deus, mas que enxerga só o seu próprio umbigo e que não consegue estender a mão para as pessoas que estão ao seu lado. Essa é uma mentalidade tirânica. Se uma pessoa dessa, por mais que se confesse cristão, assuma um poder maior, ela vai ser um tirano. Por quê? Porque tudo o que ela faz é simplesmente para abastecer a sua própria vontade. Conta-se uma história, irmãos, de um antropólogo que foi até uma aldeia, uma tribo africana, e chegando ali, ele estava estudando aquela tribo, e ele pegou então um saco de balas e chocolates, colocou numa cesta, mostrou para aquelas crianças, e colocou a cesta na frente de uma árvore, levou aquelas crianças para longe, e chamou as crianças e disse: olha, se agora vocês vão apostar uma corrida, quem chegar primeiro até aquela cesta vai ganhar todas aquelas balas e chocolates. Todas. Então as crianças se posicionaram, e quando ele disse ele deu a largada, elas deram as mãos e correram todas juntas até aquele cesto, e juntas pegaram o cesto, e então ele procurou as crianças e disse: o que vocês estão fazendo? Por que vocês agiram assim? E elas disseram: Ubuntu, tio. Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia sobre ser um com os outros, se ver no outro. É uma filosofia africana. Eu tive contato com essa palavra uma vez que nós estávamos trabalhando juntos para poder tentar fazer antigamente um trabalho social com computadores e informática. E o irmão Hamilton, ele foi ali instalar um programa, na verdade um software que era grátis, né? Era o Linux. E quando ele instalou, uma palavra apareceu e me chamou muita atenção, que era Ubuntu. E eu falei: mas por que colocaram essa palavra? E eu fui pesquisar essa palavra, alguns anos atrás. E ela justamente fala a respeito dessa filosofia de ser um com o outro. É o abandono da mentalidade individualista para se abrir a uma experiência de bem-estar com a comunidade, com a coletividade. Essa mesma palavra inspirou Nelson Mandela na luta contra o apartheid, para promover a igualdade social na África do Sul.
O cristão, ele precisa ser motivado pelo mesmo sentimento de coletividade, de produção do bem comum. Quando falamos de vitória, não pode ser uma vitória individualista, precisa ser uma vitória comunitária. A minha vitória precisa ser a sua vitória, e a sua vitória precisa ser a minha vitória. Nós não podemos abrir espaço para essa mentalidade comercial, sabe, de luta entre as classes, e de rivalidade, aonde um sai para lutar contra o outro no dia a dia, na tentativa de buscar a sua própria manutenção. Nós cristãos não agimos assim. O mero formalismo e ritualismo religioso não expressam uma vida de devoção genuína diante de Deus. Não faz isso. Ir na igreja, orar, jejuar, participar de eventos religiosos, nada disso tem significado se não houver, de fato, profunda devoção na presença do Senhor. Deus não aceita, irmãos, barganhas, nem se deixa enganar. Não adianta você tentar fazer trocadilhos de prosperidade, ir numa igreja para poder tentar pegar uma água que você toma lá e a sustância. Não adianta pegar um pauzinho e colocar atrás da porta de casa para poder prosperar a rosa que tira isso ou aquilo. Não adianta barganhar, não adianta fazer sacrifício no altar levando dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer as suas ofertas, Deus quer a sua devoção. É isso que Ele quer. Não adianta barganhas por curas, por soluções mágicas. As pessoas hoje não querem mais buscar a presença de Deus. Elas querem simplesmente solucionar os seus problemas. Esse é o grande problema. Essa é a grande corrupção dentro do cristão. Não existe culto, irmãos, sem uma verdadeira transformação espiritual, ética e moral. As pessoas que querem servir a Deus de verdade, mas continuam afundadas no pecado, vivendo de maneira irregular a palavra de Deus, essa pessoa não é contada como igreja verdadeira de Deus, como igreja verdadeira de Cristo. Isso não existe. Por mais que ela participe, por mais que ela se enganje dentro de uma comunidade, se não existe uma transformação interna produzida pelo Espírito, ela não é, de fato, uma pessoa regenerada pelo poder de Cristo Jesus e da cruz de Cristo. Os versículos 16 e 17 dizem: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa das viúvas. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Vai haver uma conclamação no versículo 16. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe de vocês. Promovam a justiça. A verdadeira espiritualidade precisa atentar para outras pessoas, precisa se manifestar no dia a dia, precisa se manifestar na sociedade, em todas as esferas da nossa sociedade. Vida espiritual tem a sua manifestação real na promoção da justiça. Culto, irmãos, é apenas um momento que nós separamos para a adoração comunitária, nada mais que isso. A nossa vida espiritual se manifesta verdadeiramente daquela porta para fora. Mas o cristão, meus irmãos, ele expressa a sua verdadeira espiritualidade quando ele promove o bem, quando ele luta pela justiça social, pela igualdade, e ele luta contra a corrupção. Quando nós, como igreja, nos manifestamos e dizemos não, quando nós nos manifestamos e nós dizemos que as portas do inferno não vão resistir contra a igreja do Deus vivo, porque nós temos poder em Cristo Jesus para eles. Enquanto os cristãos se calarem e viverem uma vida espiritual medíocre, a violência, a corrupção, a maldade sempre encontrarão um solo para prosperar. Enquanto estivermos trancafiados dentro dos nossos suntuosos templos, buscando bênçãos e enriquecendo, e não abrirmos os nossos olhos para as mazelas que estão à nossa volta,
Irmãos, isso só vai promover cada vez mais a propagação da maldade. Se nós não percebermos isso e olharmos para o lado, nós não vamos conseguir perceber quanta maldade nós estamos causando ao mundo. Nós não perceberemos. Boa parte, irmãos, da corrupção que se propaga em nossa nação é fruto da corrupção que entrou dentro da igreja, tomou lugar no coração dos cristãos e é expresso todos os dias quando nós saímos das nossas casas. Por fim, nós temos nos últimos versículos um chamado de Deus, um chamado ao arrependimento, onde ele diz: só um momentinho. Um chamado de Deus ao arrependimento, onde ele diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. O chamado de Deus ao arrependimento nesse texto é um chamado para que todo cristão olhe para a cruz de Cristo. Porque é da cruz de Cristo que dimana a nossa esperança. Porque todos nós, irmãos, somos corruptos. Todos nós somos maus. A única coisa que nós merecíamos era o inferno. A única coisa que, de fato, é nossa é a condenação. Mas Cristo morreu naquela cruz para nos dar esperança. Cristo morreu naquela cruz para nos conduzir à salvação, por um novo e vivo caminho, que é o próprio Cristo. Nós fomos chamados por Deus, em Cristo Jesus, no alto daquela cruz, e munidos por Ele, do Espírito Santo, para podermos viver vidas coerentes com o caráter do Deus Santo que nós confessamos. Então, se nós olharmos para a cruz, e tivermos uma posição de arrependimento diante de Deus, confessando os nossos pecados, abandonando a nossa maldade, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, como diz João em sua primeira carta, nos purificar de toda a iniquidade, e então restaurar toda a nossa nação, restaurar a nossa vida, restaurar a ordem e a justiça, por nós e através de nós. Nós sabemos que a nossa história brasileira é uma história de corrupção e de maldade desde que foi fundado o Brasil. Nossa história é de corrupção desde o início do Brasil. Eu sei, irmãos, que não dá para mudar o início. Mas se nós quisermos, com a ajuda de Deus, nós podemos mudar o fim da história. Com a ajuda de Deus, nós podemos mudar o fim da história. Eu deixo alguns versículos para a meditação de vocês. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Provérbios 29, 2. Como um leão que ruge, ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Provérbios 28, 15. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Que possamos, então, ser homens e mulheres, tementes ao Senhor, arrependidos, e que proclamam a justiça do Deus vivo, do Cristo ressurreto, em nossas vidas primeiramente, e depois expressando em todas as áreas da sociedade civil e pública aí fora, para a glória do nome do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez.